A paz do Senhor, meus queridos e meus amados ouvintes. É com grande alegria que mais uma vez eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E nesta oportunidade nós vamos continuar na parábola do semeador, buscando entender como nós frutificamos, como nós podemos tomar posse desta frutificação na qual o Senhor Jesus ele deixou claro desta possibilidade. Haja visto que nós estamos vivendo em dias em que há uma grande necessidade de nós frutificarmos, seja ela a nossa vida espiritual, seja ela na nossa vida sentimental, ou seja ela na nossa vida material. Precisamos de uma colheita de frutos. Precisamos desesperadamente de adquirirmos ou de tomarmos posse desta maneira de frutificarmos. E a palavra de Deus nos ensina. Então vamos para a palavra. Nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 4, e o versículo de número 20. E nós vamos encontrar aqui um fundamento para a frutificação. Marcos, capítulo 4 e o versículo 20. Acompanhe comigo esta leitura. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, 1 a 30, outro a 60 e outro a 100 por 1. Eu gostaria de compartilhar esta expressão, aquele que ouve a palavra e a recebe. E nós vamos entender aqui que Jesus, ele está nos ensinando que o fato de você ouvir e receber mostra que você, que o homem, que nós temos um coração bom. Possuímos uma terra boa. E este ato de ouvir e receber faz com que nós demos frutos. Olha que maravilha! Ouvir e receber. Então, qual é aqui o grande segredo? Qual é aqui, irmãos, ouvintes da palavra, o fundamento deixado por Jesus para que nós frutifiquemos? E o fundamento é ouvir e receber. Porém, vamos analisar ouvir e receber. E eu quero discorrer aqui com os irmãos a respeito de uma pergunta para nós respondermos. Por que devemos receber a palavra? Por que devemos ouvir a palavra e aceitar? Porque esta é a tradução que nós encontramos tanto na versão Nova Internacional como na versão na Nova Linguagem de hoje. Ouvir e aceitar. Então, antes de nós respondermos a esta pergunta, eu quero deixar aqui 3 questões, 3 pensamentos para nós ouvintes. O primeiro, nós temos dificuldade em aceitar a verdade. O homem, no seu estado natural, na sua vida natural, ele tem dificuldade de aceitar a verdade. Gostamos de ouvir aquilo que nos agrada. Gostamos de ouvir aquela palavra que vem como as promessas, como que Deus faz tudo por nós. Isso nós gostamos de ouvir. Porém, a verdade, na sua totalidade,
Nós não gostamos. Observem o livro de Gênesis, o capítulo 3 e o versículo de número 8. Olha o que diz Gênesis, capítulo 3 e o versículo de número 8. Quando Deus procura Adão no jardim do Éden. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Veja que o primeiro homem, ele já demonstrou este lado de não querer ser questionado, de não querer ser colocado diante dele a verdade. E então o que Adão fez? Escondeu-se do Senhor. Observe, irmãos, o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 11. Paulo, ele disse que a nossa vida, ela está exposta diante de Deus. E ele quer, e ele deseja, e que nós temos que entender que a nossa vida precisa estar exposta diante da nossa consciência. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Que nós não nos escondemos de Deus. E que nós temos que ter esta consciência e apresentar-nos a Deus da maneira que somos. Da maneira, com as fraquezas, com as debilidades, com aquilo que nós somos de verdade. Então, amados e queridos ouvintes, entendam isto, que nós temos dificuldade de aceitar, mas nós precisamos aceitar a palavra. Veja o que aconteceu no livro de Mateus, no capítulo 14 e no versículo 4. A Bíblia diz que Herodes prendera João Batista, mas prendera por quê? Porque o versículo 4 nos informa que Herodes não aceitou quando João disse a verdade sobre a vida dele. Então observe que Herodes não gostou, não aceitou que a verdade fosse exposta diante dele. Observe também Lucas, o capítulo 11, o versículo 53, quando os escribas e os fariseus, eles foram questionados por Jesus a respeito da sua maneira de viver. O versículo 53 em diante nos diz que eles, a partir daquele momento, a partir daquela palavra de Jesus a ele, eles começaram a buscar meios, eles começaram a buscar alguma maneira para, de alguma forma, prenderem Jesus, fazerem com que Jesus se calasse das suas palavras. Observe também Lucas 4:28, onde está escrito que todos na sinagoga, ouvindo isso, se encheram de ira. Então, irmãos, amados ouvintes, entenda isso, que o homem, ele tem dificuldade de aceitar a verdade. Mas nós precisamos aceitar a palavra, porque este é o fundamento para a frutificação. Em segundo lugar, eu quero dizer aos irmãos sobre a importância de nós aceitarmos a totalidade da palavra. Olha o que Paulo escreveu no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 20 e o versículo 20, quando ele chama os anciãos de Éfeso, reúne aqueles anciões de Éfeso e diz para eles, no capítulo 20, no versículo 20 de Atos dos Apóstolos, vocês precisam saber que eu não deixei de anunciar nada que fosse útil a vocês. Ou seja, eu anunciei a vocês o Evangelho na sua totalidade. Eu não deixei de falar do amor,
não deixei de falar da justiça, eu não deixei de pregar a Jesus crucificado, mas também a Jesus ressuscitado. Olha que maravilha, irmãos, a importância de nós aceitarmos a palavra na sua totalidade. Observe também um exemplo em Atos, capítulo 24, e o versículo de número 25, onde aqui nesse texto, Paulo ele está preso na cidade de Cesareia, e ele diz a Félix, dizendo que Paulo ele tratou, o versículo 25 do capítulo 24 de Atos, Paulo ele tratou da justiça, da temperança, do juízo vindouro. Veja, irmãos, o que Paulo ele diz àquela autoridade. Ele trata da temperança, ele trata da justiça e ele trata do juízo vindouro. Ou seja, Paulo ele não encobriu a justiça de Deus. Paulo não encobriu o futuro do homem em relação ao Evangelho. Isso aqui é muito importante, irmãos. Nós nos rendermos à palavra, nós aceitarmos a palavra na sua totalidade. Em terceiro lugar, nós temos que buscar aqui, irmãos, o entendimento de que Deus ele nos ensina o que é útil para as nossas vidas. O nosso Deus, ele coloca diante de nós aquilo que é útil e por este motivo aceitar a palavra. Por quê? Porque Isaías, o capítulo 48, o versículo 17 diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Observe, irmãos, que quando o povo estava no Egito, quando eles precisavam de pão, Deus dava o pão. Quando eles precisavam de água, Deus dava a água. Quando eles precisavam de uma vitória em uma guerra, Deus dava condições a eles para que aquela guerra fosse vencida. Observem que os ossos secos de Ezequiel 37 precisavam de vida e Deus deu vida àqueles ossos. Observem que nos tempos de Martinho Lutero, o povo precisava da palavra, o povo precisava de ter acesso à Bíblia. Deus levanta Martinho Lutero e através de Martinho Lutero, Deus dá a Bíblia para a humanidade. Olha que maravilha. Observe que em Gálatas, capítulo 2, o versículo 6 ao 10, nos diz que o povo gentil precisava do evangelho da graça. E Deus levanta o apóstolo Paulo e deixa para nós este evangelho maravilhoso. O povo de Deus precisava do Espírito Santo. E na casa de Cornélio, em Atos 11:15, a Bíblia diz que Deus dá o Espírito Santo ao povo gentil, como aos discípulos, como ao povo judeu no início. Isto é maravilhoso. Nós entendermos que o Senhor nos dá aquilo que precisamos. E por este motivo, precisamos ouvir a palavra e receber. Ouvir a palavra e aceitar ela. Não transferir ao nosso irmão. Não dizer: esta palavra não é para mim. Isto não é comigo. É para você sim. O que o Senhor quer te ensinar nesta manhã? O que você precisa tomar atitude? Que atitude você precisa tomar diante desta palavra nesta manhã? O Senhor quer que você frutifique. O Senhor quer que você prospere. O Senhor quer fazer abundante a tua vida espiritual, a tua vida sentimental, a tua vida material. Mas nesta oportunidade, você tem que se render à palavra e entender o que o Senhor pede de ti nesta manhã. Então, irmãos, o ouvir a palavra e o receber e o aceitar
é a condição para que a frutificação ela chegue na nossa vida. Mas existe uma coisa importante aqui. Por que você deve aceitar a palavra? Por que você deve ouvir e se render à palavra de Deus? Em primeiro lugar, nós vamos entender que nós devemos aceitar a palavra porque a palavra de Deus tem poder. Observe, este argumento é um argumento suficiente para nós nos rendermos ao senhorio da palavra. Se a palavra diz que devemos perdoar, é isso que devemos fazer. Se a palavra diz que devemos ser fiéis, é a fidelidade que devemos buscar. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. O poder da palavra está relacionado à criação de todas as coisas. Observe Gênesis capítulo 1. E disse Deus, haja luz. E a luz veio a existir. Disse Deus, haja terra, e houve terra. Disse Deus, haja isto, e houve. Então, o poder da palavra de Deus no ato da criação é magnífico, e nós temos que entender isto. E também no ato da preservação. Observem a maravilha de Deus em preservar tudo que Ele criou. A maravilha de Deus em prover para todas as coisas criadas. A palavra de Deus ela tem poder para salvar. A palavra de Deus ela tem poder para curar. A palavra de Deus ela tem poder para libertar. Observe o que diz Mateus 8:8. Basta uma palavra e o meu criado sarará, disse o centurião a Jesus. João 11:43, Jesus disse, sai para fora, Lázaro. E Lázaro ressuscitou depois de 4 dias morto. Lucas 19:9, Jesus disse a Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa, e a salvação chegou na casa de Zaqueu. Eu quero nesta manhã, eu quero nesta oportunidade te convidar a você ouvir a palavra e recebê-la. Para você ouvir a palavra e aceitá-la. Porque através desta realidade, a tua vida será frutífera e você estará gozando tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Observe, irmãos, observem que nós temos que aceitar a palavra, porque nós dependemos da palavra para a construção da nossa vida. Não tem como nós desenvolvermos a vida espiritual sem a palavra de Deus. Não tem como você crescer nos sentimentos sem a palavra de Deus. E também não tem crescimento material verdadeiro sem o entendimento da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é a bênção do Senhor que enriquece o homem e não traz tristeza. Ou seja, o crescimento material sem o entendimento da palavra, você pode até crescer, mas você vai trazer para você angústias para a sua alma. Então nós dependemos, nós temos uma vida para ser desenvolvida. Nós temos, irmãos, uma jornada a ser caminhada. E esta jornada, ela depende da aceitação da palavra. Ela depende de nós ouvirmos e dizermos, eu preciso de viver esta verdade na minha vida. Em último lugar, nós temos que aprender que todos os que ouviram e aceitaram
obtiveram vitórias. Olha que coisa maravilhosa. Você pode procurar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você não vai encontrar nenhum homem que aceitou a palavra de Deus, que ouviu a palavra de Deus e a recebeu no coração, que não houvesse tido vitória. Você vai entender que todos eles tiveram dificuldades, tiveram problemas, foram perseguidos por causa da palavra, foram caluniados, foram até mortos. Mas eles entenderam que aceitando a palavra de Deus era o caminho para a verdadeira vitória. Eu quero aqui nesta oportunidade te dizer, meu amigo ouvinte, você que está me ouvindo através deste vídeo, você precisa ouvir a palavra e aceitar. Quando você for confrontado com a verdade da palavra, aceite-a. Mesmo que você não goste, mesmo que você no momento ache aquela palavra dura, tem aquela palavra por uma palavra difícil, mas aceite. Porque é isto que Deus quer para a tua vida. É isto que o Espírito Santo quer produzir no teu coração. Uma mudança pelo aceitar da palavra. Então, amados ouvintes, ouça a palavra, leia a palavra e aceite a palavra. Porque a promessa de Deus no texto que nós temos lido, é que aquele que ouve e recebe, este produz fruto, este produz resultado, este produz aquilo que precisa ser produzido. Então eu deixo este conselho a você que me ouve. Receba a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de poder comunicar a Tua palavra. A oportunidade de poder dizer que nós precisamos ouvir e aceitar a Tua palavra como ela é. Às vezes é difícil. Como seres humanos, nós não queremos ouvir a verdade. Nós ficamos tristes quando somos confrontados. Quando a Tua palavra nos diz que estamos errados, que estamos seguindo caminhos que não Te agradam. Mas eu entendo que este é o que precisamos fazer, que isto é necessário para que venhamos a ter frutos verdadeiros, para que venhamos ser verdadeiramente alimentados pelo Senhor. Então, Senhor, nos dá esta capacidade. Dá esta capacidade para a minha vida, Senhor, de ouvir a Tua palavra e recebê-la como ela é. E dai também capacidade aos nossos ouvintes, aqueles que nos ouvem através deste canal, e que isto venha a ser um fundamento de bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Você está no canal Vida pela Palavra de Deus, um canal que tem o objetivo de transmitir a você a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Continue nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém.